Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 25, gravado nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Flamengo vence o Grêmio, placar de 1-0 em partida disputada na última quarta-feira, mais conhecido como ontem, no Maracanã. Partida válida pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo de volta. Jogou pro gasto. Foi isso que aconteceu ontem. Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã e foi um joguinho daqueles assim, um nível técnico bem baixo. O Flamengo jogou mal mais uma vez, não jogou bem. O Grêmio em algumas oportunidades teve chance de abrir o placar, mas quando atacou, não atacou tanto assim. O Flamengo entrou de uma forma mais protocolar, digamos que com um regulamento embaixo do braço, como costumamos dizer na linguagem do futebol. Tenho aqui, inclusive, a frase do Felipe Luiz, o lateral que atuou ontem como titular e que após o jogo, após a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, disse a seguinte frase: hoje o time fez um jogo sólido, digamos assim, um jogo político. Controlamos bem o resultado e conseguimos fazer o gol. Não foi o nosso melhor jogo, mas também não é nossa melhor fase. Penso que só tem um caminho, o do trabalho. Trabalhar com muita humildade, não falar nada, obedecer tudo o que tiver que obedecer para poder fazer o Flamengo voltar a ser Flamengo. Então essa é a fala do Felipe Luiz após o jogo de ontem e que traduz exatamente o sentimento que grande parte do torcedor do Flamengo tem hoje em dia, que é a questão da falta de objetividade nos jogos e muitas vezes aquele sono, aquela preguiça que nós já trouxemos aqui várias vezes, mas principalmente nos últimos jogos onde o Flamengo atuou muitas vezes de forma vexatória, assim como já trouxemos também nos últimos vídeos. Hoje temos aqui a seguinte escalação, né? O que o Flamengo trouxe ontem para o jogo, que o Sampaoli preparou para o jogo de ontem. Nós temos aqui primeiro a escalação das duas equipes. Aqui o Grêmio entrou com o João Pedro, foi a única alteração do abre o jogo de ontem, foi a entrada do João Pedro no lugar do Fábio. E o Flamengo entrou com esta formação aqui. Ferreirinha e Bitelo deram uma certa canseirinha, digamos assim, na equipe do Flamengo, mas nada que representasse algo muito significativo, né? A jogada de maior perigo que teve durante o jogo por parte do Grêmio foi um chute do Ferreirinha que pegou na trave pouco antes do Flamengo abrir o placar. Aqui nós temos somente a escalação do Flamengo, né? O time que o Flamengo entrou em campo ontem, com o Jorge Sampaoli escalando o Matheus Cunha, o Varela de titular, mas ficou pouco tempo dentro do jogo, né? O Varela sofreu ali uma lesão ligamentar ali no joelho direito, não é tão séria assim, mas vai afastar o atleta por um bom período. Tratamento é na base da fisioterapia. Entrou no seu lugar o Mateuzinho depois, ainda no primeiro tempo. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Eric Pulgar, essa foi a grande surpresa, já vou falar sobre ele daqui a pouco. Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Gabriel Barbosa. Me chamou a atenção a escalação do Eric Pulgar nesse time. Eu não esperava o Pulgar, inclusive no abre o jogo de ontem eu citei que ele estava no processo ainda de recuperação de lesão, no processo de transição, mas para minha surpresa o Eric Pulgar foi escalado como titular e ele que foi um dos expoentes desse time do Flamengo, principalmente naquele período que o Flamengo estava jogando melhor nas mãos do Jorge Sampaoli. O Eric Pulgar era o grande destaque dessa equipe, atuando muito bem, por sinal. Ele trouxe o Gerson para fazer a ligação aqui como segundo volante, já disse que eu não gosto dessa posição, falei sobre isso ontem também. O Vitor Hugo fazendo a função do Everton Ribeiro, dando um pouco mais de vitalidade para esse meio campo. E na frente o Gabriel Barbosa, muito ruim, muito mal. Eu tô achando até que o Gabriel Barbosa está merecendo tomar um banquinho, de repente, para o Pedro. Pedro entra e às vezes entra melhor do que o Gabriel, ontem foi assim. E o outro também que entrou muito bem no jogo de ontem foi o Luiz Araújo. Entrou jogando nesse setor aqui, entrou no segundo tempo e foi muito bem. O Felipe Luiz fez um jogo mais
protocolar ali, mais protegendo esse setor para impedir a subida do Bitelo. E aqui o Varela não deu tempo nem de mostrar muito bem ao que veio, mas estava bem no jogo até ele sair, e a entrada do Mateuzinho, que não comprometeu. Não foi genial, mas também não comprometeu. Essa foi a escalação do Flamengo de ontem, o Sampaoli entrando com uma forma um pouco mais física, né, no jogo, com o time montado no jogo mais físico. O Flamengo ele não jogou bem, ele ofereceu algumas oportunidades ao Grêmio, mas também que atacava sem grande contundência, né, sem levar grande perigo ao gol do Matheus Cunha. Como eu já citei aqui, foi a única jogada de maior perigo foi a questão do chute do Ferreirinha na trave, né? No segundo tempo, o Jorge Sampaoli promoveu algumas mudanças e o time deu uma melhorada. Com essas mexidas do Sampaoli e também com as mexidas do Renato Gaúcho, o Grêmio caiu de produção e o Flamengo melhorou. Então o Flamengo passou a controlar melhor o jogo e o segundo tempo do Flamengo foi melhor do que o primeiro. Aos 25 minutos de jogo, o pênalti a favor do Flamengo. Esse pênalti que foi marcado a favor do Flamengo foi através de um toque de mão do zagueiro Rodrigo Eli. Inclusive foi um pênalti marcado pelo VAR, né, com a interferência do VAR no jogo. O Braulio não marcou no momento em que aconteceu a jogada. Foi preciso a intervenção do VAR. E o VAR chamou, o Braulio foi pro monitor. Aliás, o Braulio muito fraco, um árbitro muito fraco, já disse isso ontem também. E marcou o pênalti. A Arrascaeta vai, cobra, faz 1-0 e a partir daí o Flamengo passa a controlar mais ainda o jogo, fazer o tempo passar, gasta o tempo. Mas uma situação que chamou a atenção no momento do gol foi a comemoração do time do Flamengo. Aqui o Sampaoli, a gente vê aqui o Thiago Maia com a mão erguida, né? Os jogadores foram se abraçar, o Arrascaeta puxou um abraço coletivo ali na beira do campo. E o Fabrício Bruno e o Gabigol chamam o Sampaoli para o meio da roda. E ao chegar na roda, o Sampaoli toma uns pescotapas ali, né? Uns tapas na carequinha dele ali. E isso realmente chamou a atenção. Aqui mais uma fotografia. O Sampaoli está no meio desse furdunço aqui, no meio dessa bagunça, envolvido pelos atletas. Creio eu que numa tentativa de demonstrar que o time, né, ainda está acreditando no trabalho do treinador, mas não sei se até que ponto isso é tão verdadeiro assim para passar confiança para a torcida, né, e até para os próprios jogadores. Realmente assim, me chamou a atenção porque eu não esperava que isso fosse acontecer e o Sampaoli inclusive falou sobre isso, né, após o jogo, citando que isso acontece dentro do futebol, mas que se fosse um resultado adverso, o isolamento do treinador seria visível também. Então, assim, isso me chamou bastante atenção porque eu não esperava. Aqui nós temos a estatística do jogo. Flamengo com 54% de posse de bola contra 46%. É uma tônica, né, do Flamengo ficar com mais posse de bola. As finalizações iguais, apesar de que no primeiro tempo o Flamengo finalizou somente 3 vezes, tá? Contra 9 da equipe do Grêmio. Então, ou seja, o Grêmio finalizou 3 no segundo tempo, o Flamengo finalizou 9 no segundo tempo, sendo que 6 do Grêmio no gol, 3 do Flamengo no gol. Chutes travados, 9 do Flamengo contra 1 do Grêmio. O Flamengo ontem se postou muito bem na defesa, principalmente na bola aérea. Um destaque aí particular para o Fabrício Bruno, que tinha ido muito mal no jogo contra o Olímpia e ontem foi soberano nas bolas alçadas ali na área, porque o Luis Soares realmente deu, como sempre, né, dá um trabalhinho danado para os times adversários contra quem ele joga. Mas ontem até que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira se comportaram direitinho ali no sistema defensivo, mas o Flamengo ainda apresentando falhas nesse setor de marcação. Aqui, ó, grandes chances para o Grêmio, 3 contra 1, finalizações na trave, 1, aquela que eu citei do Ferreirinha. O número de passes, o Flamengo trocou mais passes do que o Grêmio. Cruzamentos, o Flamengo cruzou 14 vezes, mesma quantia do time do Grêmio. E as bolas longas aqui, ó, 53 do Flamengo acertando 21, o Grêmio 42 acertando 24. Aqui a questão dos desarmes, né? O Flamengo desarmou mais, ou seja, é uma prova de que o Flamengo competiu mais nessa partida, né? Se dedicou um pouquinho mais, apesar de não ter feito um grande jogo, mas mesmo assim o Flamengo ele
conseguiu administrar bem o jogo e competiu. Esse é o ponto, acho que positivo da partida de ontem, foi essa forma de competir que o Flamengo encontrou, mesmo estando num jogo abaixo daquilo que é esperado, né? Aqui a área de jogo, aqui aconteceu mais uma vez aquele fator que eu citei nos outros dois últimos jogos. O Flamengo atacou hoje, dessa vez, né, ontem na verdade, muito pela direita, ao inverso dos outros jogos. O Flamengo atacava mais pela esquerda, o Flamengo atacou mais pela direita, mas cedeu também a bola em muitas ocasiões, proporcionando contra-ataques do Grêmio, que contra-atacava pelo setor onde o Flamengo perdia a bola, e também porque o Reinaldo é um lateral que avança mais pela ponta. Esses foram os números, a estatística do jogo de ontem. Nós temos aqui a fala do Jorge Sampaoli. São duas falas do Sampaoli que me chamaram a atenção. Temos que jogar como hoje para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui, no Flamengo, um mês é como se fosse um ano. Se bobear, nem estarei aqui. Futebol é isso, é sangue. Hoje sabemos que São Paulo tem um nível altíssimo. Há 5 rodadas não tinha. Tem que ver como eles chegam. Como chegaremos nós? Esperamos que hoje seja um ponto de partida para que nós possamos competir contra um time que tem jogadores muito bons e um grande treinador. Essa fala do Sampaoli me chamou a atenção em 2 pontos. O primeiro é esse que ele diz que hoje sabemos que São Paulo tem um nível altíssimo, mas que há 5 rodadas não tinha. Tem que ver como eles chegam e como o Flamengo também vai chegar. Ou seja, os próximos jogos da Copa do Brasil só acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro, com o mando de campo ainda a ser sorteado. Então não se sabe se o Flamengo joga a primeira fora ou a primeira em casa. Isso vai ser decidido e não tem data para esse sorteio ainda, mas as datas já estão definidas. Então o primeiro jogo é daqui a um mês, literalmente. Hoje é dia 17 de agosto. O primeiro jogo acontece em 17 de setembro. Então até lá tem muita água para passar debaixo da ponte, como dizem. Então é possível que o Flamengo chegue nessa reta final da final da Copa do Brasil melhor, o São Paulo pior, de repente, ou mais equilibrado. Então são 30 dias que nós vamos ter que observar o que vai acontecer. E outra coisa também que o Sampaoli diz é que nem ele sabe se ele estará ali, né? Aqui, ó, se bobear, nem estarei aqui. Mas quando ele fala isso, eu não entendi como se fosse uma ameaça dele deixar o cargo. Eu acho que ele quis dizer que o futebol é muito dinâmico e que 30 dias é muita coisa, principalmente se tratando de Flamengo. A gente sabe muito bem como é, né? As últimas semanas mostraram isso aí. Não, o Flamengo que virou um jogo para cima do Atlético Mineiro, atuando lá em Belo Horizonte, no mesmo dia, de lá para cá, foi uma enxurrada de notícias ruins, de vergonhas, de eliminação, de agressões. Então, a ver como será esse Flamengo, como será esse São Paulo daqui a 30 dias. Não tem como nem a gente projetar essa partida que vai acontecer no mês que vem, no mês de setembro. Outra frase do Sampaoli que também me chamou a atenção é essa. Outra fala na entrevista coletiva. A união é importante, mas é mais importante quando as coisas não saem bem. Na vida, no futebol, normalmente as coisas saem menos bem do que saem bem. Então aí que se vê realmente o ser humano, quando as coisas não funcionam. Quando a coisa vai bem, quando faz o gol, o festejo é normal. Com certeza, a solidão do treinador na derrota teria acontecido hoje também. Creio eu que a decisão de um treinador, a tomada de decisão de um treinador está vinculada à área que é a projeção, e a execução é outra área com a qual eu não chego até lá. Na minha visão, palavras até fortes por parte do Sampaoli, né? Eu já tinha citado um trecho quando eu falei sobre a questão da comemoração, quando ele diz aqui, ó, que quando faz o gol, festeja normal. Com certeza a solidão do treinador na derrota teria acontecido hoje também. Então assim, ele sabe que de repente essa comemoração foi uma questão de momento que não condiz com a realidade do ambiente de dentro do clube. Então a gente tem que observar para ver como vai ser esse Flamengo nos próximos jogos. A princípio o Sampaoli será mantido no cargo. Parece que ontem houve uma tentativa de trégua por parte dos jogadores. Eu acredito também que o Sampaoli tem que ceder um pouquinho para que essa trégua realmente seja
efetivada dentro do time, dentro da equipe, dentro do Ninho do Urubu, porque não adianta também só os jogadores cederem se o treinador, que se mostra muitas vezes um verdadeiro cabeça dura, se ele também não ceder. O time continua ainda bastante bagunçado e isso é papel dele, consertar e arrumar. Agora, a outra frase do Felipe Luiz que também me chamou a atenção para a gente já ir para a reta final dessa edição do podcast. Esse grupo é bom. Esse grupo tem uma força que já demonstrou em outras vezes. É um grupo muito forte. E neste ano perdemos a força do grupo. Nós mesmos conversamos no vestiário que temos de voltar. A grande força desse time é o elenco que tem. Muitas vezes quem vai ganhar o jogo não são os 11 que vão começar. Vão ser os caras que vão jogar 5 minutos no fim do jogo. Vai ser o cara que entrar no último minuto para bater o pênalti. Então assim, o Felipe Luiz dando uma demonstração de um cognitivo bacana, né? Ele tem um entendimento do que está acontecendo, da situação que está o clube no momento, envolve jogadores, comissão técnica, diretoria, tudo aquilo que a gente já cansou de falar, e que realmente tem que partir deles, tem que partir dessa galera, tanto do treinador quanto dos jogadores, passando pela diretoria. Se não houver uma tentativa de trégua, como eu disse agora há pouco, de uma união mínima que seja, pelo menos para ganhar esse título, né, conquistar esse título, porque vai ser um jogo difícil contra o São Paulo. O Dorival Júnior vai querer ganhar esse título de qualquer forma, isso aí é assunto para mais lá na frente. Mas a verdade é que o Felipe Luiz disse aquilo que a gente sabe, né? Tem que haver o quê? Uma baixada de bola por parte dos atletas, dos jogadores, e jogarem em função do clube, da camisa que essa camisa representa, do que a torcida representa para o clube. A torcida ontem fez um papel bem interessante, cantou bastante, incentivou, mas vaiou a direção do clube, vaiou o Rodolfo Landim. Existe ali uma certa tensão no ar. A torcida deu uma trégua ontem e a gente espera que essa trégua ela se estenda para atletas, para comissão técnica, muito mais na figura do Jorge Sampaoli, que é um cara difícil, demonstrou isso nos outros clubes pelos quais ele passou. A gente tem aqui recentemente a questão do Sevilha, né? Ele saiu de lá brigado com todo mundo. Então realmente não é um cara de bom trato no dia a dia. Ele tem muita dificuldade na relação humana. Isso é relato de quem já trabalhou com ele em outros clubes e também de jornalistas que cobriam outros clubes nos quais ele atuou, ele trabalhou. Mas é um cara que tem conceitos bem interessantes sobre futebol ofensivo, marca pressão, que não deixa o outro time pensar. A questão é a execução desse tipo de jogo dentro do Flamengo, que ele ainda não conseguiu implementar, muito em função daquilo que eu já disse, dos jogadores muitas vezes escolherem jogos, não se empenharem, terem uma postura extremamente antiprofissional, e também por parte dele, ao não ceder a determinadas situações e a diretoria de não cobrar de ambas as partes, né? O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, 20 de agosto, Curitiba e Flamengo no estádio Couto Pereira, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, primeira partida do retorno. É o Flamengo tentando ainda, sonhando em tirar a diferença do líder Botafogo, que hoje se encontra em 15 pontos, para sonhar talvez com a conquista de um título brasileiro que parece muito improvável, mas o discurso para fora do Ninho do Urubu é de que os jogadores vão se empenhar, vão virar a chave, mas essa virada de chave ela não acontece. A gente achou que fosse acontecer naquele jogo contra o Grêmio, inclusive, lá em Porto Alegre, quando o Flamengo venceu por 2-0. Essa virada de chave ela não aconteceu. Vamos ver que o Flamengo irá atuar no próximo domingo. É sempre um imenso ponto de interrogação esses jogos do Flamengo. Promete ser um jogo também difícil. Curitiba vem aí buscando uma recuperação para sair da zona de rebaixamento. Jogar em Curitiba sempre é um território muito hostil para o Flamengo, seja com qualquer adversário que atue lá, seja o Curitiba, seja o Atlético Paranaense, seja o Paraná Clube, que hoje não figura na Série A do campeonato, né, nas divisões de elite do futebol brasileiro, mas atuar em Curitiba, o Flamengo sempre teve muita dificuldade de atuar lá na capital paranaense, na República de Curitiba. Veremos como será esse Flamengo no próximo domingo.
Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui, um salve, como eles disseram, para uma galerinha que hoje me pediu esse salve. Então fica aqui o meu salve para Pietro, para Vitor, para Wendel, para Iago, para Anthony, para Rian, para Nathalie, para João Pedro, para Fernanda, para Ana, para o Davi. Então é o meu salve para essa galera que me pediu hoje, se inscreveram no canal e pediram um salve. Então fica aqui o meu salve, o meu abraço, o meu agradecimento para toda essa galerinha e registrado o meu abraço, o meu salve para essa galera. Para vocês, pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe o like e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e dessa forma continuar trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Se cuidem e saudações rubro-negras.